Oi, pessoal. Essa é a nossa primeira aula de filosofia. E apesar da disciplina ser chamada, né, Filosofia e Sociologia, eu vou começar falando exclusivamente da filosofia, porque ela tem bem mais conteúdo do que a sociologia, né? A filosofia, se não me engano, nasceu no século V antes de Cristo. Então ela tem aí 2.500 anos de tradição, né? Enquanto a sociologia nasceu mais ou menos em 1600, 1700, então menos de 500 anos aí gerando conteúdo para a gente, né? Então, a gente vai estudar muito mais filosofia do que realmente sociologia. Então, essa primeira aula, né, é uma introdução, a gente vai discutir o que é filosofia, qual é o seu papel. Então, antes de tudo, né, eu quero me apresentar e dizer por que eu quis pegar essa disciplina para ensinar, né, que não é exatamente a minha área. Então, primeiro de tudo, meu nome é João, eu estou no quarto ano de licenciatura em Física na FEG e quarto ano de cursinho. Além de ser o professor de filosofia e sociologia, eu também vou ser de física mecânica, e também vou ser o coordenador de apoio ao ensino, junto com meu colega, professor de inglês, o João Vitor. Tá? Eu gosto muito de ler e de acompanhar a política, né, coisa que eu faço todos os dias, né? E no meu tempo livre, eu leio mesmo sobre filosofia, sociologia, antropologia. Inclusive, recomendo que vocês leiam uma coisa ou outra, né, para vocês terem essa bagagem, tanto para a disciplina de filosofia, né, de sociologia, claro, tanto para o seu vestibular quanto para a sua redação lá no vestibular. E, na verdade, esses textos de filosofia e sociologia vão ser coisas que vão te ajudar, né, o resto da sua vida. Não tem muito, não é desperdício nunca, tá? Bom, eu quis pegar essa disciplina porque é algo que eu gosto, né? Como vocês podem ver no meu tempo livre, eu leio sobre isso, mas também porque é algo que eu trato já no meu curso de licenciatura. Licenciatura significa que eu vou ser professor, né? Professor de física, beleza, mas professor, né? Então eu leio muito sobre educação, né? Sobre pedagogia, sobre a política envolvida na educação aqui no nosso país, né? Eu fiz disciplinas de filosofia de educação, de didática. Esse último semestre eu fiz história das ciências, né? Que envolve desde os pré-socráticos, como que a ciência é feita. Então é algo que está aí já no meu convívio, né? Então foi por isso que eu quis pegar ela. Estou aprendendo já um monte, só de planejar as aulas, né? Já estou aprendendo um monte. Espero poder ensinar vocês um monte também. Então, nesta aula a gente vai discutir os seguintes tópicos: o que é filosofia, quais são os ramos da filosofia, quais são os objetivos da filosofia e por que a gente estuda a filosofia ocidental especificamente, não uma outra filosofia, né? Uma filosofia latino-americana, uma filosofia oriental por si, uma filosofia africana, né? Porque a gente está sempre focado na filosofia ocidental, né? Vamos começar falando, claro, o que é filosofia. Vamos tentar descobrir o que é isso. Se a gente for uma definição mais denotativa, ou seja, pegar lá no dicionário o que né, mais literal, por assim dizer, a gente tem aí a etimologia da palavra. Então, a palavra filosofia vem do grego filosofia, que está escrito aqui no alfabeto deles, né? Vocês podem talvez reconhecer algumas letras, né? Onde filo deriva de amor, né? O grego tem muitas palavras para amor, pelo menos três ou quatro, se eu não me engano, né? Então é um pouco difícil a gente dizer o que deriva de amor, o que não deriva. E Sofia, que significa sabedoria, né? Então isso dá uma boa ideia do que filosofia é, né? Filosofia, por essa definição, né, pela etimologia, é o amor pelo saber, ou pela busca do conhecimento, pela verdade, né? Entretanto, a gente nunca vai se satisfazer com apenas uma resposta, tá bom? A gente vai sim procurar mais de uma com diferentes autores, né? E uma coisa que a gente tem que lembrar também é que filosofia, ou o bom filósofo, né, não é aquele que responde todas as perguntas, que tem resposta para tudo, mas sim aquele que faz as boas perguntas, tá? Então, vamos ver aí o que os filósofos falam da filosofia. Eu gosto muito dessa definição do Bertrand Russell, porque ele tem uma formação mais próxima à minha, né? Ele estudou matemática. Então, pior ainda, ele foi um grande pesquisador da lógica matemática. Então, para ele,
a influência dele, né, é ter uma visão mais binária, mais branco no preto, assim, né, mais 8 ou 80 do que são as coisas. Então, para Russell, a filosofia é o filtro entre o mito e a verdade, entre a crença, as crenças, né, e a ciência, né, no sentido que tudo deve ser questionado, nada pode ser deixado por ser aceito por si só, né? Se for questionado pela filosofia, né, como método. Se determinada uma crença, ou seja, a filosofia é esse filtro que determina se algo é uma crença ou uma ciência. Se ela é crença, então ela deve ser descartada, né? A gente não vai pensar sobre isso, né? Se for determinado como ciência, então é direcionado a uma disciplina específica, como a física, a biologia, etc. Por exemplo, o movimento, né? O movimento de uma partícula ao longo do tempo, a gente viu na nossa primeira aula de física, se você já assistiu ela, né? A primeira coisa que a filosofia, o filósofo vai fazer é tentar entender se o movimento é real. E até tem alguns filósofos no começo, né, nos pré-socráticos, a gente usa Zenão, né, o nome dele é esse, Zenão, ah, que vão dizer que o movimento não existe. Tá? Isso é uma dificuldade para eles entenderem que o movimento é relativo, por exemplo. Mas, enfim, falando mais sobre filosofia. O primeiro passo é descobrir se o movimento é real. Tá? Então, se o movimento é real, então ele pode ser entendido como uma ciência. A partir do momento que eles decidiram o movimento é real, eles assinalaram o movimento, a física. Então, a física vai tratar do movimento, né? O Sócrates, se eu não me engano, ele gostava muito de classificar os animais, classificar as plantas também. Então, o primeiro passo é o que é uma planta, né? Uma planta é real, enfim. Isso é o primeiro passo do filósofo. Depois disso, ele começa a catalogar e vira biologia, passa para biologia, por exemplo, a taxonomia, né? Então, para a gente aí, a filosofia, para o Russell, né, na verdade, a filosofia vai ser um primeiro passo e vai filtrar as coisas que não são reais, né, que são crenças, e se elas não forem crenças, forem ciências, determinar para qual disciplina específica esse estudo vai, beleza? Eu também peguei essa definição da Claire Saunders, porque ela é uma filósofa de formação, ela não foi uma matemática, né? Então, para ela é um pouquinho diferente essa definição. Peguei aí específica, né, como ela fala realmente, né, no texto. Então, em geral, é mais fácil entender a natureza da filosofia por meio de exemplos de como se faz filosofia do que pela definição do campo. Então, é mais fácil entender o que é filosofia, entendendo o que o filósofo faz e como ele faz, do que por uma definição rigorosa, né? Então, vejamos, então, é por isso que eu trouxe, né, os temas que a filosofia trata, né? Então, vejamos, então, os ramos da filosofia, ou as áreas, né, que a filosofia trata. Então, a verdade é que a filosofia tem muitas áreas, né? A gente vai explorar algumas delas ao longo do ano, né? A gente não vai falar de tudo. Alguns dos campos mais importantes são a metafísica, a epistemologia, a ética, a estética. Também tem a lógica, que é bem importante, mas eu quis deixar só essas quatro. Vejamos as principais perguntas da metafísica, epistemologia, ética e estética. Epistemologia é uma palavra bem cheia, né? É difícil de falar. Então, a metafísica é a área que explora aquilo que antecede o real. Meta geralmente tem essa conotação ampla. Então, é algo que vem acima do real. Né? Então, as perguntas da metafísica tentam entender o que realmente existe, o que é real, o que não é, quais os limites da realidade, por exemplo. Eu existo é uma pergunta na metafísica, né? Como que eu vou descobrir se eu existo? Como eu posso dizer que eu existo? É uma pergunta que só vai ser respondida com Descartes no século XVII. Então, você vê que tem perguntas na filosofia e ficam séculos e séculos sem resposta. Sem dizer que um filósofo grego, né, na Grécia Antiga, perguntou como eu existo, né, como eu posso dizer se eu existo, ele ficou séculos, aí, pelo menos, né, 10 séculos, 15 séculos talvez, sem a resposta. Né? Passando para a epistemologia, essa é a filosofia se analisando. Então, é uma autoanálise da filosofia. Essa área trata como o conhecimento é adquirido, se ele é confiável, como ele é transmitido. Tá?
Tem um pensador muito interessante na educação, que a gente chamado Jean Piaget, né? Piaget é Piaget, e ele tem uma teoria, né, bem concreta sobre a epistemologia, como a gente adquire, como a gente aprende as coisas, né? Ele chama de epistemologia genética, não pelo sentido biológico da palavra genética, mas pelo sentido de gênese, né? Como o conhecimento é construído. Aí vem o construtivismo, se vocês quiserem pesquisar. Tá legal? Então, você vê que a epistemologia é uma área da filosofia, mas que é muito importante para a gente na pedagogia, entendeu? Então, a filosofia, apesar de ser essa disciplina mãe de todas, né? Ela também está aí em interdisciplinaridade com todas, né? Não sei se ficou muito claro isso, mas enfim, a ética é uma das áreas de filosofias mais discutidas até hoje, né? A gente trata isso com quase todo dia, né? E ela trata do comportamento de sociedade, né? Qual a vida ideal a ser vivida, quais os valores e regras que a gente deve viver, né? Devemos seguir, na verdade. O que é moral, o que é social, se existe uma vida nobre e qual ela é, né? A gente deve seguir essa vida nobre ou não, se a gente pode simplesmente seguir os nossos desejos, né? Enfim. Por último, a gente tem a estética, né? Por último, mas não menos importante, ela é a área que trata do belo, da arte, da expressão, que está conosco desde as cavernas, né? Então, a arte, a gente tem vivido junto com ela, junto da história, né? Então, a gente quer saber na estética o que é a arte, qual é essa relação que a gente tem com ela, né? Qual a relação que os humanos têm, né? Também tem esse olhos de quem vê, né? A beleza está nos olhos de quem vê. Né? Existe um jeito de a gente julgar objetivamente a beleza de algo ou é tudo subjetivo, né? Ou existem gostos se discutem, né? Isso é tudo que a estética vai discutir. Seguindo aqui, né? Ainda um pouco sobre os temas da filosofia, a gente precisa falar dos objetivos da filosofia como uma área de estudo. Então, para citar a Saunders de novo, né? Ela diz que aquele que estuda filosofia adquire as seguintes habilidades. Então, eu vou ler aí. Ó. O estudo da filosofia prepara-nos para pensar cuidadosa e claramente sobre questões importantes. O foco do seu estudo filosófico será aprender, mas não em que acreditar, mas como pensar. Então, aprender não em que acreditar, mas como pensar. Beleza? Então, ela também vai citar algumas características que são procuradas no mercado de trabalho, outras vantagens, mas esse não é o nosso foco. Né? Então, a partir dessas coisas, né, dessas questões que a Saunders levanta, e de algumas outras da minha própria experiência, né, eu considero, né, compilei aí algumas das vantagens que eu vejo no estudo da filosofia. Primeiro de tudo, né, a gente aprende a pensar profundamente, até mesmo sobre coisas simples. Então, a gente não vai deixar nada, a gente não vai deixar nada para não ser minucioso, tá ligado? Não vai deixar nada de fora querendo ser sempre minucioso nas nossas abordagens, tá legal? Então, ter empatia de se colocar no lugar dos outros. Eu falo isso porque muitas das vezes, né, acontece a gente ter que estudar um filósofo ou uma teoria que a gente não concorda, né? Não é tudo que a gente lê que a gente concorda. Mas para a gente entender ela, a gente tem que se colocar no lugar desse filósofo, né, de quem fez essa teoria, a gente tem que colocar no contexto dessa pessoa e entender o ponto de vista para poder entender, né, a teoria dela. Por isso que eu digo que a filosofia é um exercício de empatia também, porque a gente tem que se colocar no lugar dos outros. O mais importante, com certeza, é aguçar nosso pensamento crítico, e tem muitos outros que a gente vai acabar desenvolvendo, por exemplo, maior interpretação de textos, né? Ou uma redação melhor de textos filosóficos, né? Então, são aí vantagens, né? Que a gente adquire e nem repara. Para finalizar esse objetivo, né? Eu quero compartilhar essa frase do Marx, né? Da qual eu gosto muito, né? Tanto que eu até coloquei na minha aula de física lá, se vocês assistiram, já vocês sabem que eu não coloquei inteira, né? Então eu vou ler ela. Os filósofos têm, até agora,
apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes. A questão, porém, é transformá-lo. Então, né, a gente não quer simplesmente interpretar o mundo, né? A gente quer transformá-lo. Então, vejo que nessa frase o Marx evidencia uma nova prática na filosofia que até então era um campo de estudo que estava além do mundo, né, para realizar suas teorias. Então, o Marx convida a gente a agir de acordo com aquilo que a gente acredita que seja ideal na teoria, e não mais a gente interprete o mundo, né? E a gente fique sentado dizendo, ah, que coisa, né? Então, a gente tem que pegar as rédeas da situação e mudar o mundo. Pô. Então, isso na filosofia que a gente chama de praxis, P-R-A-X-I-S, com acento no A. Tá? Então, a gente está vendo aí um objetivo da filosofia que não é mais simplesmente teorizar, mas sim agir sobre essa teoria, né? Sempre pensando na teoria, não pode estar longe a teoria da prática, beleza? Então, para o nosso último tópico, a gente vai discutir uma coisa triste sobre estudar filosofia, não tem como negar isso, que é a falta de diversidade nos filósofos mais clássicos, todos eles do mundo ocidental, né? A gente deve vir a pergunta por quê, né? A gente deve chegar na pergunta por que a filosofia ocidental. Então, a filosofia também nasceu em outros lugares, senão a Grécia. Nasceu na China, né? Nasceu na Ásia, nasceu na África. Mas por que a gente fala exclusivamente da ocidental, da grega, né? Ou da europeia depois, né? Mais recentemente, por que a gente só fala de filósofos alemães, filósofos britânicos, enfim. O Werner Heisenberg vai trazer uma resposta para a gente, né? Apesar de a gente pode decidir se a gente vai aceitar essa resposta ou não, né? É, o Heisenberg diz assim: o que distinguiu desde o primeiro momento o pensamento grego dos de outros povos foi a aptidão para reduzir todos os problemas a uma questão de princípios teóricos. Então, enquanto os outros povos não tinham muito um método de como abordar os seus problemas, os gregos tinham um, que era aquele de reduzir todas as questões a princípios teóricos, beleza? Então, eles voltavam, sempre que eles tinham um problema mais difícil, que eles não conseguiam superar, eles voltavam para a base do conhecimento deles, para ver o que eles poderiam fazer em relação a isso, né? Então, cabe a gente se a gente vai aceitar essa resposta do Heisenberg ou não, né? Uma coisa que a gente esquece às vezes é que a história e a história da filosofia é contada por pessoas e as pessoas são tendenciosas, né? A gente não está aqui falando só de fatos, a gente está falando de tendências. Então, se a gente está estudando para um vestibular, né, a gente está estudando diferentes matérias que alguém ou um grupo escolheu, né? No caso, quem formulou o vestibular, né? Pode não ser o certo, pode não ser o errado, pode não ser o justo, mas a questão é que essas pessoas têm preferências, então eles gostam mais de algumas pessoas do que de outras. Se essa preferência é justa ou não, assim como eu falei dessa resposta do Heisenberg, né? Trata da gente aceitar se ela é justa ou não, né? Se a gente vai aceitar, beleza. Se a gente não vai, a gente tem que estudar outras coisas, né? Então, as escolhas do vestibular como filosofia ocidental, né? Pode ser justificado por essa razão que o Heisenberg disse, né? Mas, de novo, fica a nosso critério aceitar isso, aceitar essa desculpa ou não, né? Se a gente aceitar, beleza, continuamos estudando. Se a gente não aceitar, a gente tem que estudar do mesmo jeito para passar no vestibular, só que a gente não vai ignorar as outras filosofias, beleza? Então, no seu tempo livre, pesquise sobre filosofias paralelas, né? Filosofias asiáticas, né? Tem muitos paralelos com a filosofia grega, aliás, né? Enfim, continuando. Minorias na filosofia e nas ciências. Ao longo deste curso, a grande maioria dos filósofos, assim como nos cursos de física, no curso de história, de geografia, a maioria dos filósofos que a gente vai ver vão ser homens, brancos, cis e héteros. Não tem muita diversidade. Tá? Como que a gente pode mudar isso se a história já está escrita, né? Como que a gente pode mudar, por exemplo? Ah, eu não quero falar das leis de Newton, porque Newton era um britânico e a Inglaterra era. Como é que eu posso dizer? Lembrei. A Inglaterra foi imperialista, eu não quero estudar nada que tenha a ver com isso.
Eu vou simplesmente ignorar as leis de Newton? Não, não tem como eu fazer isso. Legal? A ciência já está aí, a ciência que Newton criou, né? Ou descobriu, né? Tem essa discussão também. Já está aí para a gente usar. A gente não pode ignorar ela. Como que a gente faz para honrar a minoria que existe hoje? Né? É simplesmente fazendo isso, falando de minorias que estão hoje na filosofia e na ciência. Né? Então não tem como a gente reescrever a história, muito menos sozinhos, né? Até mesmo porque o nosso objetivo, né, o vestibular, escolhe a filosofia ocidental, escolhe a ciência ocidental. Então, a gente estudar outras coisas não ajudaria a gente, não faria a gente sair daqui de onde a gente está hoje. Então, o que a gente pode fazer, entretanto, né, é dar espaço àqueles que são de minorias e estão hoje fazendo filosofia, fazendo ciência, pesquisar quem que tá fazendo tal pesquisa, né, para a gente saber quem que está hoje fazendo essa influência, né. É por isso que nesse curso eu vou procurar referências modernas de minorias e como atividade vou pedir que vocês procurem essas referências, essa representatividade também, tá beleza? Tá no Classroom já lá, a atividade que eu quero que vocês façam. Mas enfim, vocês viram que eu citei, por exemplo, a Claudia Sanders. Ela é uma mulher britânica de formação de filosofia, professora em universidades. Então, é essa minoria que eu vou sempre procurar, né? E assim como vocês vão fazer essa atividade, eu também vou comentar lá no Cresson algum das minorias que eu gosto de acompanhar, que estão ativos hoje, né? Então, seguimos aí para a conclusão. Na aula de hoje, a gente conseguiu ter uma noção do que é filosofia, do que os filósofos fazem. A gente aprendeu as principais áreas da filosofia, suas questões de fundo, né? Suas questões de toque, se eu não me engano, que é assim que fala. Questões de fundo, né? São as suas principais perguntas que geraram a área, tá? A gente viu os objetivos da filosofia como doutrina e as vantagens de estudá-la. A gente explorou a falta de diversidade da filosofia e como isso afeta os nossos estudos, né? A nossa ignorância em relação às minorias, né? A gente vai trabalhar isso ao longo do ano. Então, por hoje é só. Quero dizer e bem-vindos ao mundo do conhecimento, né? O primeiro dia do resto das nossas vidas. Eu quero agradecer pela aula. Vou deixar essa atividade que eu citei para vocês e uma outra para a gente comentar no futuro próximo, tá? Eu sei que vocês têm dúvidas, então, por favor, venham tirá-las no Classroom, no WhatsApp, no plantão do Discord, no e-mail. Manda até sinal de fumaça se necessário, tá? Então, até mais. Bons estudos.